Bem-vindos, viajantes, ao reino de Somnium. Se é que o que fizemos foi errado. Mas achamos besteira o senhor nos mandar fazer uma redação falando sobre nós mesmos. O senhor não tá nem aí. Pode nos ver do jeito que quiser. Resumindo, a definição mais apropriada é nos ver como um cérebro, um atleta, um caso perdido, uma princesa, abra esse armário e um criminoso. Olá, viajantes, bem-vindo ao reino de Somnium. Dizem que o passado é uma terra morta. Em Desidério, eles nos ensinam a descartar o que é velho. Mas aqui, no reino de Somnium, nós sabemos que a memória é a única moeda que tem valor real. O que eu tenho em mãos não é plástico, mas um portal, um artefato sagrado de 1985, que ensinou ao mundo que nós somos muito mais do que rótulos que colam na nossa testa. Um cérebro, um atleta, um caso perdido, uma princesa e um criminoso. Sejam bem-vindos, viajantes. Eu sou Kai Phoenix, o arquiteto. Hoje nós vamos dissecar a planta baixa emocional do meu filme favorito, O Clube dos Cinco. Prepare suas mentes. Eu extraí 35 chaves mestras dessa produção. Vamos falar sobre o caos criativo, sobre o preço físico da arte e sobre como o criador precisa entrar na própria história para salvá-la. E o que tem aqui dentro é a chave para entender quem somos quando as máscaras caem. Apertem os cintos, a detenção começou. E antes de abrirmos os arquivos, uma revelação. Muitos me perguntam, Caio, onde você traz esses artefatos de Somnium para a realidade física? A resposta hoje tem nome, Douglas, da Retrotape VHS. Essa fita que vocês veem, ela funciona, é real. O Douglas é um forjador que consegue encapsular qualquer conteúdo digital, filmes, séries ou até esse vídeo que você está vendo, dentro da estética analógica e eterna do VHS. Enquanto, em Desidério, o tempo é fechado, digital, impalpável e descartável. No reino de Somnium, nós valorizamos o peso da memória. A realidade deste século é que nós perdemos o contato com o físico. Tudo é nuvem, tudo é cinza, tudo é vapor. Mas a memória precisa de peso. Isso é um receptáculo de uma era onde sentimos as coisas com mais intensidade. Ele não grava apenas filmes, ele encapsula sentimentos em fitas magnéticas. E ele não vende fitas, ele vende nostalgia tátil. Se você quer transformar sua obsessão em algo que você pode tocar, o link da Retrotape está na descrição. De antemão, a Biblioteca de Somnium agradece ao guardião Douglas do Retrotape VHS, nosso aliado que entende que histórias precisam ser tocadas para serem sentidas. Sábado, 24 de março de 1984, Sherman High School. Dizem que é apenas um filme adolescente. Eu digo que é um estudo de caso sobre a prisão psicológica que a sociedade constrói para nós. Um cérebro, uma princesa, um atleta, um caso perdido e um criminoso. Você já se perguntou por que esse filme dói tanto? Por que ele ainda respira depois de 40 anos? Para entender a obra, precisamos psicanalizar o criador. Vamos falar de mente acelerada. Quem é neurodivergente sabe, ou
Quando o fluxo vem, ele atropela. Joe Hughes, o arquiteto dessa obra, operava nessa frequência. Vocês acham que uma obra-prima exige anos de lapidação? Nesse caso, errado. A perfeição, às vezes, é uma epifania de rabiscos criativos e verbais. Joe Hughes não escreveu esse filme em meses. Ele escreveu o primeiro rascunho em 2 dias, 48 horas de puro hiperfoco. Enquanto o mundo de Desidério exige processos burocráticos, a genialidade opera na velocidade da luz. E o mais insano, ele fazia isso enquanto trabalhava simultaneamente em Gatinhas e Gatões. A mente dele não parava. Uma multitarefa criativa que muitos chamariam de distúrbio, mas nós chamamos de dom. Mas o sistema, sempre cego, tentou contê-lo. Eles queriam engavetar o projeto. Eles diziam: ninguém quer ver 5 garotos numa sala falando sobre a vida. Queremos comédia, queremos nudez, queremos o padrão. Eles quase mataram este filme no berço. Hughes teve que lutar. Ele usou a engenharia da escassez. Ele disse aos produtores: é barato, é uma sala só, um cenário único. Ele usou a limitação financeira para conseguir. O que os executivos não sabiam é que a restrição física é o combustível da expansão psicológica. Ao prender os corpos em pouco espaço, ele os liberou para crescer as mentes, tanto de quem expressa quanto de quem admira. E agradeçam aos mestres do cinema, porque o nome original seria trágico. Delante Bunty, a turma do almoço. Imagine o desastre. Foi a realidade que salvou a ficção. Ele viu que uma escola de verdade chamava a atenção de The Breakfast Club, o clube dos 5. Ele entendeu que clube gera pertencimento. Pegou um termo da vida real e o eternizou. Vamos falar sobre identidade. No meu método de engenharia narrativa, eu sempre digo: comece pela lei, não pelo mapa. A lei aqui era clara. Você é o que a escola diz que você é. Mas os atores, eles transcenderam isso. No teatro da vida, todos usando máscara. Mas o que acontece quando a máscara se funde à pele? Acordamos para ser quem somos, ou continuamos sendo confortáveis para outros. Molly Ringwald, nossa princesa, foi escalada principalmente para ser Edison. Acaso perdido, consegue imaginar? Mas ela rejeitou o papel. Ela sentiu que a sua dor ressoava mais como a Claire. Mas o custo psicológico foi pago por Judge Nilsson, o Bender. O motivo eu explico no próximo tópico. Isso permitiu que Ally Sheedy entrasse para fazer a icônica Allison. O universo se realinhou. Molly e Anthony Michael Hall eram menores, tinham apenas 16 anos. Por lei, eles tinham horários restritos de gravações. Eles eram crianças lidando com adultos fingindo ser jovem como eles. Eles precisavam parar as produções para poder estudar 3 horas por dia. Imagine a quebra de fluxo. A diferença de idade era brutal. Judge Nelson, o Bender, era quase 10 anos mais velho que a Molly. Ela tinha 16 e ele 25. Tanto que em cenas de close, ou mais íntimo, ou mais sugestivo, com Bender, usaram uma dublê de culpa adulta para Molly. A lei protegia a princesa do criminoso até na vida real. A mídia tentou o outro lado de Brett e Peck. Eles odiavam isso. Em Insônia, nós rejeitamos rótulos externos. Assim como eles que queriam ser atores sérios, não modinho. Em Desidério, se você não se define, eles te definem. Eles lutavam contra isso dentro e fora do filme. A quinta lição sobre storytelling. Conflito é vida. Ele aplicou um método tão agressivo que continuava sendo Bender fora das câmeras. Ele não atuava, ele se tornou o Bender. Ele fazia bullying real com a Molly Ringwald, fora de cena. Ele a perturbava. Por quê? Porque ele precisava que a atenção nos olhos dela fosse genuína quando a câmera ligasse. Ele sacrificou a convivência pela arte. O custo disso foi alto. A tensão no set era irrespirável. Joe Hughes, o próprio criador, não suportou e quis demiti-lo. E aqui acontece um milagre da egrégora. O elenco se uniu. Eles foram até o diretor e disseram: não demita o Judge. Ele é o coração desse filme. Quem salvou o criminoso foi a princesa, o atleta. Mesmo sofrendo nas mãos dele, eles entenderam instintivamente que sem o caos de Bender não haveria ordem no clássico. Judge chegou no de elenco já incorporado.
xingando tanto que quase foi preso pelos seguranças do estúdio. Ele era o perigo real. Eles não viraram amigos na vida real, como seus personagens, mas compartilharam algo que ninguém entenderia. Embora houvesse faíscas, Emily Esteve e Ally Sheed chegaram a namorar nessa época. A linha entre personagem e pessoa foi apagada. Eu sempre digo aos novos escritores, o ambiente molda o personagem. Vocês acham que aquela biblioteca era um refúgio? Se Sonho é o mundo dos sonhos, aquele set de filmagem era um inferno de Desidério. Ela não existia. Era um cenário falso, construído dentro de um ginásio fechado em Illinois. A equipe era minúscula, apenas 28 pessoas, criando um ambiente claustrofóbico e íntimo. Mas o custo foi físico. Para simular a luz do dia entrando pela janela, eles utilizaram tantos holofotes industriais que a temperatura no set batia 43 graus Celsius. Pare para pensar, eles estavam presos. Exatamente como na detenção. O desconforto físico gerou uma vulnerabilidade emocional. Não havia ar-condicionado eficiente. Eles estavam exaustos. E é na exaustão que a máscara cai. Você não consegue a verdade em um ambiente confortável. O conforto é inimigo da revelação. Pessoas desmaiaram na equipe. O suor que vocês veem no rosto de Brian, Andrew e Bender não é glicerina de Hollywood. É o corpo humano colapsando. Eles foram cozidos juntos naquela panela de pressão. A exaustão que vocês veem no final do filme é real. É assim que se foge a verdade e sonho, com pressão e surrealismo. Chegamos a um ponto crucial. A conexão entre o criador e a obra. Vocês sabem que a minha visão de mundo ela é pautada na maior das histórias. Aquela onde o autor do universo não escreve apenas a história, mas adentra a narrativa para resgatar seus personagens. Em Clube dos Cinco, Joe Hughes deixou rastros dessa verdade. A mãe e irmã de Brian no filme são parentes de Anthony Michael Hall na vida real. A ficção se dobrava à realidade. Mas o detalhe que faz meu coração de arquiteto disparar é esse. Na cena final, quando o pai de Brian aparece para buscá-lo, o cérebro sendo buscado no final da escola, quem está dirigindo aquele carro? Quem é o pai de Brian? Aquele homem é Joe Hughes. Sim, o diretor, o roteirista, o criador do filme. Ele entra na cena para buscar a sua criação. Ele não deixou o personagem lá. Isso é teologia visual. E isso nos ensina aqui. Não importa quão cinza seja sua escola, seu trabalho, sua vida, sua desidério, o autor da sua história está te observando pelo retrovisor. Por confiar na própria história, ele deu a eles o livre-arbítrio. A maior e mais famosa cena do Círculo da Verdade, onde eles contam os segredos sentados no chão da biblioteca, foi improvisada. Não tinha roteiro fixo. Hughes disse, falem. Ele deixava eles mudarem as falas para soar como jovens reais, e não como robôs. A frase devastadora, quando você cresce, seu coração morre, que definiu uma geração inteira, não estava no script. Nasceu da dor real da atriz no momento da gravação. E o toque final, o monólogo de Brian, a carta que encerra o filme. Hughes escreveu aquilo à mão, num pedaço de papel. Minutos antes de gravar, a inspiração de um manifesto, aquele monólogo que define quem somos, um cérebro, um atleta, um caso perdido, uma princesa e um criminoso. Aquilo não estava no script original, escrito pelo próprio punho do autor, no chão do set, minutos antes. O filme tem exatos 97 minutos, o tempo psicológico de uma detenção. Perfeito para nós entendermos que ficamos ali de castigo com eles. O Criador manipulou o espaço, o tempo e a matéria para nos forçar a olhar para dentro de propósito. Quando acabou, Hughes deu a eles um pedaço do corrimão da biblioteca, um fragmento físico do reino que os moldou, um pedaço da cruz que carregaram juntos. Eles entraram naquela biblioteca como estereotipos, saíram de lá como lemas. A pergunta que fica para você, viajante, é a mesma de 1985. Quando o sinal tocar e você sair de Desidério, quem é você? Você vai aceitar o rótulo que colaram na sua testa? Ou você vai escrever a sua própria carta? A lição desse artefato é
Desidério quer que você acredite que é apenas um rótulo, que você é sua nota na escola, seu cargo no trabalho ou seu diagnóstico, seu erro ou falha. Vão tentar te dar um nome, vão te chamar de hiperativo, de insensível, de chato e até fracassado. O mundo de hoje tem valores invertidos, investindo no apodrecimento do cérebro. Quando se controla a mente, se domina o ser. E cá entre nós, quem é mais fácil de controlar? Falta intelecto cognitivo ou preguiça de rebeldia? Somnium nos mostra que, quando as máscaras caem, somos todos quebrados, mas todos únicos e capazes de ser melhores. Não deixe sua história ser escrita por um diretor ruim. Assuma a caneta. Se você quer eternizar as histórias que te formaram, assim como eu fiz com este clássico, procure o Douglas da Retrotape VHS. Transforme sua memória em algo tangível. E se você quer guardar essa lição, não deixe ela se perder no baluarte do esquecimento. Materialize. Eu deixei o primórdio completo com a planta baixa, detalhada no Instagram. Basta salvar para quando a nostalgia de saber sobre cinema e filmes de verdades. Comente aqui embaixo sobre ideias, opiniões, curiosidades sobre Somnium. Eu sou Caio Infinity, Sky Contar.